guys, what's up? Welcome to another class. Let's do this. Então bora lá, pessoal. Hoje a gente vai ver a unidade 6, né? Lição A, alright? Então veja bem. Choose the correct verbs in these sentences about the internet, alright? Então veja bem. Number 1. Do you use or send the internet every day? Ok? Então eu quero que você analise essas frases e justamente circule aí o verbo correto. Então, no primeiro caso aqui, ó, você usa a internet todo dia. Se a gente colocasse send, aí ficaria mandar, né? Não tem como. So, I'm going to give you some time and we'll correct it in a minute, ok? Então, eu vou dar um tempinho aí para você corrigir, colocar a sua resposta, aliás, e aí em um minuto a gente já volta aqui para a correção, alright? Então, pode pausar aqui e em breve você volta. Ok? So, let's do this. How many emails do you send every day? Então, quantos e-mails você envia todo dia? Se você colocasse go, seria ir, né? Não faz sentido. Number 3. How many emails do you get every day? O get, nesse caso aqui, ele está sendo como de receber, de conseguir, né? Embora não seja muito mérito, né? De conseguir novos e-mails ali. Number 4. When did you last read a blog? Ok? Read de ler, né? Porque chat seria de falar um blog, né? Não faz sentido. Number 5. Do you download videos or music onto your computer? Então, download a gente já conhece aí, que é o famoso download, né? Você baixar alguma coisa. Go videos não faria sentido, que é ir vídeos, né? O que tem a ver? When did you last go online? Então, de ir online, é estar online, ok? Do you have a favorite website? Então, você tem um site ali favorito? Number 8. Do you chat to your friends online? Então, você fala com seus amigos online. Claro que a gente também poderia usar talk, né? Que já muita gente conhece melhor. Number 9. Which places in your city, or town or city, have Wi-Fi? Então, quais lugares da sua cidade, né? A diferença de town e city é que town é menor do que cidade, tá? Somente isso. Então, quais lugares da sua cidade tem Wi-Fi? And number 10. Which search engine do you usually use? Search engine seria justamente ali o nosso navegador, né? Então, a gente pode mudar search engine por navigator também. Navigator, ok? Or, é claro, search engine, que seria literalmente ali um motor de busca, né? Uma coisa assim, alright? Ok, guys. Então, bora lá, vamos ver aqui a história da Google, ok? Então, tá aqui nossa história, né, do pessoal da Google e nós vamos ler e em breve a gente vai falar um pouco sobre, alright? Então, vamos começar aqui justamente onde está aí o Google, né, em si, onde está aqui circulado. E vamos lá. Aqui o título é The Google Guys, alright? Então, what did we do before Google? In the early days of the internet, search engines weren't very good, and it wasn't easy for people to find the information they wanted. Then, in 1998, Larry Page and Sergey Brin launched the Google search engine. Suddenly, it was easy to find the right website in seconds. Paragraph 2. So, how did it all begin? Page and Brin met in 1995 when they started studying computer science at Stanford University in California. They didn't like each other at first, but they became friends when they shared a room together at university. While Page and Brin were at Stanford, they got a lot of cheap computers and started to build a new search engine in their room. At first, they called it Backrub, but they weren't happy with the name, so they changed it to Google. They didn't finish their course and left Stanford in 1997. Page and Brin wanted to start a business together, but they didn't have any money. At first, their families and friends helped them. Then in August 1998, a businessman wrote a check to Google Inc. for $100,000. But Page and Brin didn't get the money for a month because they didn't have a bank account. 6 years later, they were billionaires. Então vamos aqui analisar o que acontece, né, nessa história. Veja bem, e aqui é uma história bem interessante, até no nome que poderia ter sido o Google, né? Então, ó, o que nós fizemos antes do Google, né? Repare que toda vez que a gente tem essa palavrinha aqui, o did, a gente já sabe que a frase está no passado. Então, o que a gente fazia antes do Google? Nos primórdios, né? Nos primeiros dias da internet, navegadores, né? Os search engines ali,
Eles não eram muito bons e não era muito fácil para as pessoas encontrar a informação que eles queriam. Então, em 98, o Larry Page e o Sergey Brin, eles lançaram, né, o navegador Google, né? Na realidade, o Search Engine não seria nem navegador, ele é justamente como a gente diz isso? Hoje a gente tem, por exemplo, o Google, Mozilla Firefox, temos... justamente, por exemplo... então, eu falei errado, desculpa. Justamente ali o Google, o Yahoo, Bing, né? Mas hoje em dia, realmente o mais utilizado é o Google, né? Ele é um motor de busca, né? Vamos colocar assim, ok? Então, ó, suddenly it was easy to find the right website in seconds. Então, ó, de repente ficou fácil de encontrar o site correto em segundos, ok? Aí que nosso segundo parágrafo começa assim. Então, como que tudo começou? Page e Brin se conheceram em 95, quando eles começaram a estudar ciência da computação em Stanford, né, na Universidade de Stanford, na Califórnia. Eles não gostavam muito um do outro, a primeira instância ali. Mas eles se tornaram amigos quando eles começaram a compartilhar um quarto juntos na universidade. No terceiro parágrafo tem assim, ó. Enquanto Page e Brin estavam em Stanford, eles conseguiram muitos computadores baratos. E eles começaram a construir uma nova... como que a gente vai colocar isso? Uma nova ferramenta de busca, né? O nosso motor de busca, né? No quarto deles. A primeira instância, olha que interessante, ó, eles chamaram de back rub. Back quer dizer costas, né, ou atrás, e rub é de esfrega. Então, era tipo assim, esfrega costas, né? Olha o nomezinho aí que o Google teve. Mas eles não estavam muito felizes com o nome, então eles mudaram para Google. Que bom, né? Eles não terminaram o curso e eles saíram de Stanford em 97. Page e o Brin, eles quiseram começar uma empresa juntos, mas não tinha nenhum dinheiro. E à primeira instância, a família deles e amigos ajudaram-os. Então, em agosto de 98, um empresário, né, esse businessman aí, escreveu um cheque à Google, né, a empresa Google, para $100 mil. Mas o Page e Brin, eles não conseguiram, né, não tiveram dinheiro por um mês, porque eles não tinham uma conta bancária. 6 anos depois, eles eram bilionários. Então, olha que interessante. Essa aqui é uma história verídica, por sinal. Então, justo como a gente está vendo o passado, vamos então ver um pouco disso, né? Vamos entender aqui melhor. Então, tá aqui assim, ó. Complete the rules with words from these sentences. Então, complete aí as regras com palavras dessas frases, tá? A gente tem ali a primeira em azul, search engines weren't very good. Então, ali nossos motores de busca, né? O Google, o Yahoo, entre outros, não eram muito bons. They didn't like each other at first. Eles não gostavam do outro à primeira instância. Então, veja bem. No primeiro ponto, tá assim, ó. To make the past simple negative for the verb be, we use wasn't or. Então, ó. Com o verbo to be, a gente vai usar was e weren't. Aí você fala assim, pô, Victor, mas por quê? Como que eu vou lembrar disso? É simples, ó. O que é o verbo to be? Is, are or am, né? No passado, o que ele se torna? Was e were. Como é negativo, fica wasn't e weren't, ok? E o segundo ponto. To make the past simple negative of all other verbs, we use plus the infinitive. Então, para a gente fazer o passado simples de todos os outros verbos, né, no negativo, nós utilizamos o quê? Olha nessa frase aqui, a segunda. Didn't, entendeu? E repara o que é interessante. Quando a gente usa o didn't, olha como o verbo ficou no presente, tá vendo? Não precisou alterar nada. Então, a gente coloca aqui o didn't em conjunto com o infinitivo. Ok? Então, em breve, a gente vai ver mais exemplos disso. Olha só. Tick the sentences that are true for you, make the other sentences negative. Olha só. A primeira aqui está assim. I got lots of emails yesterday. Então, eu obtive, né? Eu consegui muitos e-mails ontem. No negativo, olha o que aconteceu. A gente acrescentou o didn't. E o got, ele foi de novo para o presente. Por quê? Porque o próprio did, ele já mostra que a frase está no negativo. Está no passado, né? O didn't é que mostra que está no negativo. Did not, ok? Então aqui eu vou dar um tempo aqui para que você consiga fazer isso, ok?
você vai colocar elas no negativo para você. Claro que eu vou colocar aqui todas no negativo para que a gente possa treinar. Então lembra, você vai colocar o didn't depois do sujeito e o verbo ele retorna ali ao presente, alright? Então vou dar um tempinho aí, logo logo você volta, alright? Então veja bem aqui nossas frases como que ficou. Ó, number 1, I didn't get lots of emails yesterday. Number 2, I didn't watch a DVD on my computer last Saturday. E repare, eu nem tomei o tempo de escrever o restante. Por quê? Porque o que muda na frase é só isso. Você acrescenta o didn't, o verbo volta para o passado e o restante da frase continua idêntico. Então, ó, number 3, I didn't use the internet every day last week. Eu não usei a internet todo dia semana passada. Number 4, I didn't download a lot of music last weekend. Eu não baixei muita música no final de semana passado. Number 5, I got a new laptop last year. Vai ficar então, I didn't get a new laptop last year. Eu não obtive, não consegui, não comprei, né, não adquiri um novo computador, né, que a gente chama de notebook, né, ano passado. E a última, I didn't chat online with friends last night. Eu não falei com amigos na internet, né, ontem à noite. Então, bem tranquilinho, né? Simplesmente a gente acrescenta o didn't, né, por ser negativo e estar no passado, e o verbo volta ao presente, ok? E aqui eles foram bem gentis com a gente, porque veja bem, todos os verbos, aliás, com exceção do got, eles estão eles são regulares, ó. Use vira used, watch, watched, né? E assim em diante, ok? Alright, então bora lá. E aí, como que a gente faz uma pergunta com isso? Fill in the gaps and these yes or no questions and short answers with did or didn't. Então, você lembra quando a gente veio lá atrás, quando a gente tem uma pergunta com do, né? Ó, do you like dogs? Isso daqui sempre vai ser uma pergunta de sim ou não. Você gosta de cachorros? No português, isso aqui a gente acaba tendo esse problema. Por quê? Porque no português a gente não tem esse auxiliar do, né? Do. Não tem necessidade dele. Já no inglês tem. E aí vamos supor que eu falo assim, ó, você gosta de cachorros? Fica, do you like dogs? Agora vamos supor que eu quero falar assim, ó, você gostava de cachorros? Vai ficar então, did you like dogs? Então a única coisa que muda, novamente na frase, é o quê? O do, que virou o did. Só isso. Então vamos lá para a regra, tá? A gente vai preencher aqui então com did or didn't. Number 1, letter A. Did Sergei leave Russia in 1978? E aí, se a gente está perguntando com did, adivinha com quem que a gente vai responder? Com did. Yes, he did. No, he didn't. Então, o Sergei, ele saiu da Rússia em 78? Sim, ele saiu. Não, ele não saiu. O did e o didn't, ele está sempre referindo de volta para que a gente não tenha a gente não tenha que falar tudo novamente. Ok? And number 2. Did his parents teach computer science? De novo. Yes, they did. No, they didn't. Não tem segredo, né, gente? Tranquilinho. Então, os pais dele ensinaram ciência da computação? Sim, eles ensinaram. Não, eles não ensinaram. Tá vendo? No português, a gente não tem isso. A gente tem que usar o verbo para referir de volta. No inglês, a gente já coloca o do e did, né? É bem preguiçoso, é bem fácil, é bem tranquilo isso aqui. Alright? Aqui, então, um exercício para você treinar. Make yes or no questions with these words. Então, lembra, você vai começar com did e o verbo vai estar no presente. Então, veja bem o número 1, ó. Ele deu essas palavras aqui, né? In 1994, Sergey and Larry meet e did. O did a gente sabe que é o primeiro, né? Aí vai vir o nosso sujeito, em seguida nosso verbo e o restante da frase. Então, ó, did Sergey and Larry meet in 1994? O Sergey e o Larry, eles se conheceram em 94? Beleza? Então, vou dar um tempinho aí para que você consiga fazer, alright? Em 1 minuto, você volta aqui e a gente vai resolver junto. Alright, so here we go. Look, number 2. Did they like each other at first? Number 3. Did Sergey go to Maryland University? Number 4. Did Larry's parents teach math? Aqui eu reduzi mathematics para math, né? Que é a mesma coisa, matemática, ok? Did Sergey study computer science? And did Sergey and Larry launch Google in 99? Então, veja bem.
Número 1, né? Pergunta se o Sergey e o Larry se conheceram em 94. Número 2, pergunta se eles gostaram um ao outro, né? A primeira instância, né? Primeiro momento. Número 3, o Sergey foi à Universidade de Maryland. Os pais do Larry ensinavam matemática. O Sergey estudava ciência da computação. E a última, o Sergey e o Larry lançaram a Google em 99. Então, repara, são todas perguntas de sim ou não, sem exceção. Se a pergunta começa com do, começa com did, a gente já sabe que é uma pergunta de sim ou não, né? A nossa resposta vai estar dessa maneira. Então, agora veja bem. Write yes or no questions with you and these ideas. Use the verbs. Então, agora você vai fazer perguntas de sim ou não, utilizando o do, utilizando o you, né? Você. E é claro que no passado, tá? Então, todos aqui vão começar com did. Então, olha o nosso primeiro exemplo. Ó, shopping last weekend. Lembra que shopping em inglês não é o local, é o verbo, tá? É fazer compras. Então, aqui eu estou perguntando o quê? Você fez compras final de semana passada? Então, como que a gente vai começar? Todas elas. Ó, se a gente quer perguntar com você, todas elas automaticamente vão começar com did you. E depois disso, o que vai acontecer? O verbo, né? Então, vou dar um tempinho aí para que você resolva e em breve a gente volta aqui para a correção, ok? Here we go. Alright, so here we go. Number 2. Did you read a good book last month? Ou seja, você leu um bom livro mês passado. Então, lembra, ó, aqui tranquilo, porque o verbo vai ficar no presente, né? O did, de novo, tá? O did, ele sempre mostra pra gente que a frase já está no passado. Number 3. Did you watch sport on TV last weekend? Você assistiu esporte na TV final de semana passado? Number 4. Did you go to a concert last month? Você foi a um show, né, mês passado? Number 5. Did you play tennis or football last week? Você jogou tênis ou futebol, né? Pode ser tanto futebol americano ou futebol normal pra gente, né? Semana passada. Number 6. Did you watch a DVD last weekend? Você assistiu a um DVD final de semana passado? Number 7. Did you go to the cinema last week? Você foi ao cinema semana passada? And number 8. Did you have dinner at home last night? Você teve janta, né? Você jantou em casa a noite passada? Então, lembra que em inglês, o jantar, a gente obrigatoriamente tem que usar o verbo have, tá? É somente assim que a gente consegue colocar. Alright, guys. Então, essa aí foi uma aula bem tranquilinha aí a respeito do passado, alright? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Alright, here we go.